Olá, galera do 7º ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências começando. Eu sou o professor Magno. Nós vamos aí apresentar uma aula para você sobre alguns assuntos que a gente já vem discutindo, mas a gente vai frisar alguns pontos aí. Transmissão de calor. A gente colocou aí transmissão de calor ao vivo e faz com que eu me lembre aqui de um detalhe interessante. Gostaria primeiro de cumprimentar todos aí que estão nos assistindo, sejam alunos, sejam professores, nos diversos dispositivos, nas diversas telas e aplicativos, enfim. A gente vai ter essa aula aqui, né, Edjoel? Sim. O Edjoel está aqui do meu lado, o nosso querido e escudeiro do professor Magno, que vai fazer aqui a mediação. A gente tem um recadinho para dar, né, Edjoel? Manda um recado aí para você, que eu acho que tem a parte escrita, né? Então, acho que é melhor, primeiro eu quero dar um bom dia também a todos aí, né, aos estudantes, aos responsáveis, nossos queridos colegas professores. Saibam que são sempre bem-vindos aqui no chat, aquele recadinho de sempre, né? Olha, mande aí o nome do aluno que está participando, o nome da escola, o nome da cidade, que a gente, sempre que possível, lê. Bom, tem um recadinho aqui que é o seguinte, ó. Então, a partir de segunda-feira, dia 15, até o dia 28, as escolas estarão em recesso e aqui no Centro de Mídia ficará passando só reprise, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Então é bom, né, para você, estudante, aproveitar para você rever as aulas que já foram, né, e também completar as tarefas que faltam. Você vai ter essa chance de fazer isso, se você quiser, tá? A programação não será obrigatória neste momento. As escolas vão seguir abertas para a entrega de materiais e chips, além de oferecer alimentação. Ou seja, se você precisar ir até a escola, seja para pegar chip, para pegar material ou por causa de alimentação, ligue para a escola primeiro e marque um horário, tá bom? Não vai ser só chegar lá, até devido a essa situação de pandemia, etc e tal. Então é necessário que haja aí um planejamento para não ter aglomeração de pessoas, tá bom? Então é esse aí o recadinho. Você deve ligar para a escola e agendar um horário se você precisar ir lá para a escola a partir de segunda-feira. E a gente não vai ter aula ao vivo. A última aula ao vivo que a gente vai ter vai ser hoje, né? E depois a gente só vai voltar a ter aula ao vivo depois do dia 28, tá bom? Provavelmente já no dia 1º, né? Ou no dia 30, não sei. Sim, só ver lá. Vem A gente vai seguindo aí os comunicados, né? Isso. É com um pouco de tristeza que a gente coloca isso, porque a gente sabe da importância, né, dessa interação que ocorre no chat e tudo mais, mas o momento eu acho que se faz necessário, né, medidas assim e tal, lamentar, mas entender, né? Até porque, falando nessa coisa do chat, o Edjoel já reafirmou aqui, os professores aí, na medida do possível, é claro, que puderem colocar, né, o nome da escola, a cidade e tudo mais e tal. E o chat vai ficar aberto, tá bom, gente? Fica à vontade aí de colocar aí as suas impressões. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje do currículo paulista é EF07CI02, que é diferenciar ali a temperatura, calor, sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico ou equilíbrio térmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. A gente vai bater nessa tecla da propagação térmica, tá bom? Que precisa ficar muito bem caracterizado, conceituado aí para os nossos queridos alunos. E para isso contamos aí com a colaboração também dos professores. Bom, o objetivo dessa aula, eu já dei o spoiler, é entender o processo de radiação, condução e convecção associados a situações. Aí a gente colocou uma situação especial e preparamos essa aula especialmente e carinhosamente para vocês, é de aquecimento da água. E por isso que a gente já vai te puxar aí daqui a pouquinho para o chat, já nesse contexto aí. Como é que a gente vai fazer isso, galera? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai procurar, nesta aula, diferenciar aí os conceitos, mais um pouquinho. A gente sabe que isso é uma forma gradativa. Vamos testar algumas hipóteses aí durante a aula em algumas condições e não podia faltar a interação pelo chat, que já vai acontecer com a nossa disparada da pergunta problematizadora. Ó. O aquecimento da água é importante para preparar alimento, tomar banho, uma série de coisas, por exemplo. Escreva algumas formas aí, para a gente começar a discutir, de aquecer a água. 2 minutos para vocês.
Bem, professor, milhares de contribuições aqui, eu vou ler algumas, né? Infelizmente não dá para ler todas. Ó, vou começar aqui, professor Jane. Fogão, lareira, fogão, micro-ondas, pulou aqui, fogueira, professora Cláudia. Professora Viviane, chuveiro, Eloá, lá da PEI, Dorival de Carvalho, acendendo as chamas do fogão. Mas não coloca água no fogo não, né? Professora Sônia, ela não especificou. Chuveiro, o Pietro Lasser, fogão e no sol, ele é aluno do professor Juarez. Gostei dessa, essa daí é uma boa solução tecnológica, olha só. Em uma fogueira, o Arthur, que é da PEI Veneranda Martins Siqueira. Pode ser numa fogueira, pode ser numa fogueira, faz ali uma... Né, Celso Augusto Daniel. Suportezinho, vai esquentando ali. Não colocar água no fogo também, volto a dizer. Senão vai apagar o fogo, né? Olha, Joel... Tem muita gente, teve um aqui que eu queria achar, mas foi lá pra cima que falou calor das mãos, eu gostei muito. Tá, fica à vontade de procurar aqui, aí achei, também. Professor Ricardo. É professor? É. Tá. Se você encontrar algum aluno, pode interromper a hora que você quiser, você sabe que você pode tudo aqui. Luz solar, fogão, micro-ondas e fogareiro. Boa, solução tecnológica. Olha, eu estou usando aqui uma forma de esquentar água. Né? Essa água aqui está uma temperatura ambiente, ela está aqui evaporando, sei lá, aqui no estúdio deve estar uns 20 e poucos graus. Evidentemente, não está a mesma temperatura que eu. A partir do momento que eu bebo a água entra no meu corpo não está em equilíbrio térmico com o ambiente, está uns 36 graus, aí eu espero, né, que não esteja nem muito alta nem muito baixa, uns 36 graus e meio, essa água vai ser aquecida pelo meu corpo por um processo. Né? Aí esses processos, eles têm que ficar muito claros para você, aí aluno que está me assistindo, e aí contamos com o professor para fazer esse necessário reforço. A gente pode esquentar a água por condução e convecção, só lembrando que eu não coloco a água no fogo, né? Eu coloco a água num recipiente, esse recipiente recebe o calor do fogo, se for o caso, e aí esse calor é transferido para a água, esse processo chama condução, e a água ali também vai se esquentando. Como assim, Magno? As moléculas que estão mais próximas, partes da água que estão ali imediatamente em contato com o recipiente, vão receber esse calor primeiro e vão, por esse processo, subir, alterando aí a agitação e o distanciamento das moléculas. Vão subir e nessa subida também vão transmitir o calor enquanto da subida, que é o processo de convecção. Então, nesse aquecimento aí que foi citado, né, Ed? Sim. Muito citado. Inclusive na fogueira a gente pode fazer uma expansão disso daí também. Tem ali o processo de condução e convecção. Só para a gente cuidar desse negócio com carinho, o processo chamado condução é quando o calor se transmite ao longo de um meio material, envolvendo a vibração das moléculas, como eu disse. As moléculas que vibram mais possuem maior temperatura e transmitem energia para as menos energéticas, é lógico, de menor temperatura. E aí elas trocam ali o calor até o equilíbrio, se for o caso. Né? Dá para a gente, inclusive, intuir assim, enquanto você ferve a água, tem partes da água que estão a uma temperatura e tem partes da água que estão em outra temperatura, obedecendo esse critério de transmissão de calor, condução e convecção. Mas vamos ver um pouquinho na prática, eu fiz aí uma animaçãozinha. Ficou legalzinha. Olha lá, ó. Ali você tem umas moléculas vermelhinhas que são mais energéticas, aí quando elas pegam ali as moléculas que são menos energéticas, aí elas dão uma pancada ali, transmitindo energia, e aí todo mundo vai se movendo e tal. O processo de condução de calor, ele envolve um meio material. Pode deixar lá, por favor, que tem uma animação e tem uma sistematização em cima. Ó. O calor se transmite ao longo de um meio material, envolvendo a vibração das moléculas, tá bom? Aí, ó, passa de molécula para molécula a energia, né? A gente espera que, basicamente, todo mundo ali leve uma pancada. Obrigado, gente. Pronto, pode voltar aqui para mim. Agora, eu falei também do processo de convecção, que é muito parecido. Quer ver de perto aí, né, o que a gente colocou? Ó. A convecção ocorre na matéria de molécula para molécula também, nos líquidos e nos gases a gente pode, de uma geral, aí, chamar de fluidos.
Como consequência do aquecimento, partes da substância, ficam com densidades diferentes, umas ficam mais afastadas, outras ficam mais juntinhas, e aí altera as densidades, tá bom? De forma que as de menor densidade devem subir, enquanto as mais densas devem ocupar a parte mais inferior. A migração das partes no interior do líquido gera o que a gente chama de correntes de convecção. Quer ver o processo? É assim mais ou menos, ó. Ó como é parecido com a condução, tá vendo? Mas aí envolve um pouco, digamos aí, envolve um pouquinho mais de densidade e as questões aí que eu estou falando para vocês de distanciamento das moléculas. Olha lá, ó. Aí você tem as moléculas que são agredidas com mais energia, elas também estão separadas, são mais energéticas, mas elas são mais separadas e também conseguem fazer aí um movimento. Se você acompanhar o movimento vermelhinho, ele já é a corrente de convecção, né, Ed? Tem alguém escrevendo alguma coisa aí ou não? O pessoal tá agradecendo aqui. Aqui, ó, ótima ilustração. Tem a galera dando um bom dia. Agitação das moléculas, o professor Laet colocou aqui. Olha, mas ainda tem o processo de irradiação térmica, né, Ed? Que a gente não pode esquecer, né? Ó, o processo de irradiação térmica é um processo que descobriu-se um pouquinho mais... A condução e a convecção é conhecida da gente há muito tempo. Lá pelo ano 1800, 1900, ali no finalzinho do século XIX, a gente, com estudos, né? Quando a gente fala assim, os cientistas, né? Conseguiram ali fazer um estudo. Foi um cara chamado Maxwell que chegou a umas conclusões muito importantes aí da temperatura. E a ideia principal é assim, todo corpo, né, sobretudo o orgânico, que é o que nos interessa aqui, ele emite radiação de acordo com a temperatura que ele está. Não só os orgânicos, os outros também, tá bom? A gente tem as estrelas, por exemplo, e isso é muito importante para fazer observações astronômicas. Uma vez que todo corpo que está a uma certa temperatura emite um tipo de radiação, que é uma onda eletromagnética, a gente fez um estudo. Quando eu falo a gente fala da ciência, né? Que a gente defende aqui, dá essa formação para vocês básica. Uma dessas ondas é a onda do infravermelho, que é a principal responsável pela transmissão de calor. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, todo corpo que tem uma certa temperatura, ele emite uma radiação e se você chegar muito perto dele, você vai receber essas ondas, tá bom? Pode voltar aqui para mim um minutinho só. Quando a gente fala em fogueira, e falaram aí de fogueira, né, Ed? Sim, falaram. Pensa, muitas vezes. Você, para se aquecer numa fogueira das festas juninas, você não precisa se jogar na fogueira. Basta que você chegue perto da fogueira, porque ela irradia calor para você. Na verdade, ali perto da fogueira tem os 3 processos, viu? Porque tem vapor subindo, tem condução de calor de uma lenha para outra, de uma brasa para outra e tudo mais, e de calor também por irradiação, porque todo o corpo ali da fogueira, ali aquela fogareira, não sei o que, a brasa, não sei o que, emite, como está uma alta temperatura, emite radiação para você recebe essa forma de calor. Você também transmite calor por irradiação. E eu consigo captar por um aparelhinho, que é esse daí que é velho conhecido da gente, que é o termômetro infravermelho. Ele pega ali a radiação emitida por você. Deu aí para contextualizar, gente? Condução, convecção e radiação. Não perca isso de vista. Tudo bem, a gente vai voltar a falar disso mais algumas vezes, né, Ed? Sim. Talvez o Ed monte uma aula especialmente também, porque ser. É bom 2 pontos de vista sempre, não é, Ed? Sempre, opa. E a gente tem que fazer essa parceirada aí. O meu ponto de vista, o ponto de vista do Ed Joel de aula e o ponto de vista do seu professor, nosso parceirão que está aí. Isso aí. Aliás, vamos chamar o professor, vamos chamar esses alunados aí para outra interação. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Manda, tá pode brigando mandar. Aqui, ó. Vocês nunca citam os alunos do Godói de Guarulhos. Eles estão pedindo... alunos do Godói de Guarulhos, olha só. Pô. Eu estive aí ontem em Guarulhos, cidade maravilhosa, aí conheço, trabalhei muito tempo. Aí agora um monte de gente vai ficar me xingando aqui. Porque agora o pessoal, vocês não falaram nada de Sorocaba, o pessoal não falou nada de Taubaté. Não dá, claro, gente. a gente sabe que a rede é grande. Com quantos a gente está aí? Agora, só professor aqui no chat, a gente tem 42 mil, gente. Então não dá, a gente gostaria de ler todo mundo. É demais pro Ed. Por mais eficiência que esse rapaz tenha, não é possível. Mas todos estão convidados aí à participação, chamando aquela atençãozinha, se tiver possibilidade, coloca aí o nome da escola, o nome dos alunos, que a gente vai ler aqui uns 3 ou 4 e tal, mas todo mundo está contemplado aí. Por falar em aquecimento da água, em algumas residências o aquecimento é feito com gás.
Quais processos de transmissão de calor ocorrem no aquecedor residencial a gás? Eu vou te dar 1,5 minutos, mais ou menos. Vou dar 2 minutos, mas quando der 1,5 minutos, dependendo de como tiver ali no chat, eu já vou puxar aqui. Então, rápido aí que a aula é curta. Vamos lá. Muito bem, professor. Então estamos aqui, ó, com muita gente aqui, o povo tá carente aqui agora. Gente, não dá para dar para abraço para esse tanto de gente. E aí do estúdio coloca uma música dessa, o pessoal já tá carente, coloca uma música dessa ainda, pessoal. A gente tá também carente. A gente, imagina eu e o Magno aqui, que a gente já faz quase 1 ano que não vê aluno. Pois a gente gosta muito, né? Eu mesmo trabalhei só nos últimos aí 8 anos numa escola que eu ficava 9 horas. De vez em quando um aluno vem nos visitar aí, fazer uma participação especial e tal, para matar um pouquinho de saudade, mas é... Ó, então a Anaísa respondeu combustão, ela é da professora Célia, tá? Aí o professor Stanislau falou que essa música é do tempo dele. Vamos lá. Combustão, escola Raji Anderaus. Irradiação e indução, professor Fernando. Vamos lá. O pessoal tá falando da música, não vai dar para ler não. Então, o pessoal da PEI, Escola Esmeraldo, ó, teve gente que brigou aqui porque disse que eu só falo da PEI. Gente, é quem coloca o nome da escola. A gente lê o que pode também, né? Então, alunos do 7º ano, o ar em torno do aquecedor se aquece, tornando-se menos denso que o restante. Nossa! Com isso, ele sobe e o ar frio desce. Havendo uma troca de posição, o ar quente que sobe com o ar frio desce, chamamos convenção. Esse foi o aluno... eu vou pegar essa parte aí. É por isso que tem a chaminé. Tem que ter uma chaminé lá, tem que ter uma saída dos gases. Tem uma imagem que vai chegar aí para você, ó. Exatamente, ó. Você tem ali um acesso rápido aos queimadores, né? Que são como se fossem bicos de Bunsen, ali, bocas de fogão e tal, que são aquecidos. É claro que isso daí é uma forma interna e tal, que são... que entram em combustão, geram uma chama ali e tudo mais, e rapidamente a água fria que entra é aquecida ali por um pouquinho da condução, mas é mais por irradiação e convecção dos gases, que é uma caixinha ali fechada. Tá, aí essa água fria esquenta, ela vai esquentando por dentro de uma serpentina que chama, tá ali na figura, e aí a água quente deve subir, né, por esse processo que a gente já aprendeu, que é a convecção, e vai recebendo ali o calor, e vai saindo ali a água quente. É por isso que demora um pouquinho, porque tem que ter o processo ali de misturação, né? De mistura ali da água quente e água fria, para chegar à água quentinha. E os vapores, né? Que tem ali, do ar, enfim. Eles são extraídos lá pela saída de gás, ali pela chaminé. Muito boa a participação. Olha só. Se a gente pensar, a gente tem a irradiação e a condução de calor na própria chama, ali nos queimadores. Aí a gente tem a convecção da água, saída de água quente, olha aí que maravilha. E a condução, convecção na água também acontecendo, a gente tem aí, na verdade, os 3 processos, né? Principalmente a irradiação no queimador, depois a condução,
vai passando de molécula para molécula ali da água mais quente, misturando. Quando eu falo mistura, eu falo principalmente da condução e a convecção acontecendo. Olha aí que maravilha. É legal esse processo aí, olha só. E aí a gente usa isso para esquentar a água. Eu trouxe esse exemplo aí bacana para a gente treinar aí, né, um pouquinho dos processos de transmissão e uma forma aí diferente de esquentar água. Não sei se vocês gostaram, mas a gente fez aí com todo carinho. Agora, pode colocar aí as interações que foram colocadas. Não sei se o pessoal gostou, Ed. O que o pessoal diz aí? O professor colocou aqui, professor Caio, essa é a famosa serpentina. Ótima aula. Muito bem, deixa eu pegar o pessoal lá de cima, que tem uma galera que pediu abraço aqui. Tá bom, vamos mandar uns abraços aí. O PEI da Escola 30 Esmeralda, segundinhos, hein, Ed, de abraço, hein, porque a aula tá acabando. Do PEI, Escola Esmeralda, aluno do 7º ano, essa aqui a gente já leu. Vamos lá. Professores Carlos e de Joel, mandem um abraço para os alunos da Escola Justino Ferri Farias. Abraço, alunos do Justino, é isso aí. São José do Rio Preto. E eles mandaram aqui, irradiação. E faz a lição direitinho, hein? Faz a lição direitinho, os alunos do Justino. Muito bem. Vamos ver aqui. O pessoal ainda elogiando muito a trilha sonora aqui, né? Muito bem, gente. Então, Residencial São José, Campinas. Tá dado aí. Escola de Osasco. A melhor cidade e a melhor escola. Alice Velho Teixeira. Tá escrito aqui. Olha tá? aqui. E a mais modesta. Muito também bem. A mais humilde. Vamos retomar. Mas tá dado o abraço. E também aqui, o pessoal da Escola João Garcia de Haro, Carapicuíba. Beleza? Vamos retomar os pontos principais dessa aula? Tem muita aula? gente aqui, gente. Não dá. Não dá. São 40 mil, né? Agora nós estamos em 45 mil. Não dá. Olha só. Retomada dos pontinhos principais aí. A gente falou de condução, convecção e radiação, que são os processos de propagação térmica, hein? É bom você olhar nas situações cotidianas aí e buscar ali a identificação de materiais que são adequados para facilitar esses processos, enfim. Entendendo, basicamente, como a gente entendeu hoje, o aquecimento da água, mas entender o princípio de funcionamento de vários equipamentos, né, que a gente tem aí em casa e pensar já em soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. Quando eu falo isso, eu falo sério com você, aluno aí que está nos assistindo, porque tem muita coisa boa que a gente tem que inventar ainda e, de repente, tem uma porção de coisa que a gente pode pensar em termos de aquecimento até da própria água, pensando e conhecendo os processos. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aí uma boa aula, enfim, dá uma revisada, né? A gente colocou isso nas sequências. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. A gente volta com certeza. Isso aí. O Joel tem uns recadinhos para passar ainda para você, sempre, né? Sempre no finalzinho. Não esqueça aí que você pode avaliar a nossa aula, né? Você olha aí por esse QR Code, aí você entra, ou então por esse link, e você diz que gostou, que não gostou, dá a sua sugestão, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Sintam-se todos aqui, os 45 mil professores e todos os alunos abraçados, tá bom? Nesse momento estranho que a gente está vivendo aí. Tamo junto e sempre tentando melhorar. Sempre. Valeu, galera.